e estou colocando no compartilhamento de conteúdo mesmo. Então, pelo menos 2, 3 vezes por semana eu faço o compartilhamento para literalmente dar ideia de receita para todo mundo, né? O que eu mais encontro hoje no desafio dos empresários, como eu fiquei 3 anos bebendo, 3, 4 anos bebendo de uma fonte internacional, trazendo para cá, lá fora era muito comum ter esse conceito de coalizão entre as 3 áreas, né? Vendas, marketing e CS. Quando a gente traz para o Brasil, a gente vê que tem ainda muito forte, enraizado, a questão de ter a estrutura descentralizada, vamos chamar assim, né? Deixa eu só provar aqui as pessoas. Peraí, como que eu faço aqui? Voltei. Então, ainda no Brasil tem essa estrutura muito descentralizada, onde a gente tem um time de marketing que anda de um jeito, a gente tem um time de... Vocês estão vendo projetado? Não. Deixa eu sair do meu projetado aqui, peraí. Deixa eu apresentar. Aí. Fala, Isaac, tudo bem? E aí, irmão, tudo bom? Fala, galera. Bom, graças a Deus. Boa noite. Então, como tem essa visão, e qual que é o problema? O que mais acontece? A gente começar a enxergar o empresário tenta fazer a contratação de pessoas, não consegue, porque teoricamente não é tão fácil a gente achar pessoas que estejam 100% prontas para o que a gente precisa. Então, quando a gente vai para um consultório médico, por exemplo, a gente tem a dificuldade de achar secretária, de achar vendedor, se põe ou não vendedor. Quando a gente vai para um escritório de seguros, por exemplo, putz, eu contrato um cara, qual que é o tipo de vendedor que eu vou colocar, qual que é o tipo de serviço que esse cara vai vender, como ele vai vender, é uma venda complexa, não é? Como que eu capto lead desses caras, como que eu conecto o CS nesse trem todo. Então, quando eu trago para esse ecossistema, né, quando a gente traz para o Brasil isso, é algo que não é muito claro, né, e vem uma metodologia toda truncada. Então, a ideia é tentar desmistificar, o nome correto disso é RevOps, é Revenue Operations, e eu trago isso de uma maneira um pouco mais, o nome continua em inglês, mas de uma maneira mais tranquila, de literalmente trazer um processo, uma operação de receita, né, onde eu faço a coalizão de vendas, marketing e CS de uma maneira mais simples, tentando tirar ao máximo aí a sopa de letrinhas que a Gringolândia coloca, para a gente deixar um conceito mais tranquilo e que caiba não só em empresas grandes, que foi onde começou a brotar isso, né, onde começou a acelerar bastante, mas para empresas que estejam ali num momento de ramp-up, né, que chegam ali de 1, 2, 3, 5 milhões de faturamento até 10, 15, 20 milhões. Então a gente começa nesse crescimento, que é onde mais dói. Por quê? Porque qualquer centavo, qualquer vírgula que a gente vai colocar, dói no nosso bolso como empresário. O empresário que começa na jornada que está ali entre 1 e 10, qualquer investimento que ele vai fazer, ele deixa de tirar a lucratividade para ele. Então dói, né? Putz, eu vou investir numa mentoria, eu vou investir numa consultoria, eu vou investir numa pessoa. Cara, a gente tem que ficar fazendo conta. Não é que numa Google que tem dinheiro infinito, uma Microsoft que tem dinheiro infinito, a gente brincava com os dinheiros deles. Não, aqui a gente tem dinheiros limitados, então é importante que a gente consiga fazer mais com menos. Então, na aula de hoje, qual que é a minha ideia, né? Nessas sequências de lives que eu estou fazendo mensal, é desmistificar essa parte de receita e é trazer literalmente a ideia de por que a minha empresa vende, porque se todo mundo está aqui hoje como empresário, pode não estar vendendo quanto a gente quer, porque nunca está. Mas está vendendo, se está vendendo, eu estou conseguindo vender mais. Agora, será que eu estou lucrando aquilo que eu realmente tenho que lucrar? Quanto será que eu estou lucrando versus o mercado? Então, será que eu estou conseguindo trazer a rentabilidade real para o meu negócio? Onde que eu invisto? E aí, putz, como que eu consigo metrificar se meu lead está bom, se minha venda está bem, se meu CS está fazendo um trabalho adequado? Então, nós vamos falando um pouquinho de tudo. E eu vou tentar trazer nessas segundas-feiras ali, pelo menos, esses 30, 40 minutinhos de pauta disso, tá? Gente, aqui é muito aberto, tá? Se vocês tiverem de dúvida, qualquer coisa, levanta a mão, interrompe. Eu tô vendo a carinha de vocês aqui. Vou indo e voltando nas minhas telas aqui, mas eu consigo enxergar vocês e a gente vai trocando figurinha, tá? Por enquanto é sossegado de fazer esse tipo de coisa com a quantidade de pessoas que tá aqui. Então, vamos lá. Pegando aqui o que a gente vai cobrir hoje, tá? De forma prática. Diagnóstico, tá? Trazer um pouquinho do porquê que isso acontece no mercado. Então, vou falar um pouco do porquê que a gente sofre isso, do porquê vocês sofrem isso. Eu também sofri bastante no começo, tá? E hoje já não sofro mais nesse sentido, mesmo estando a minha empresa fazendo a pivotagem dela, ela não sofre mais porque eu consigo fazer essa coalizão de uma forma mais tranquila, tá? Mas a ideia é trazer isso para vocês.
mostrar o porquê que isso acontece, né? E 3 causas reais e como sanar essas dúvidas, essas causas. Então, putz, beleza, o que está acontecendo? Quais são 3 dores reais que acontecem no meu dia a dia e o que eu posso fazer amanhã? Já não vou falar para fazer hoje, porque hoje vai ficar um pouco mais tarde, é bom a gente cuidar da família, mas o que eu posso fazer amanhã já para fazer para começar esse processo de coalizão, né? Para eu começar a fazer esse processo acontecer de forma tranquila, tá? E aí no final eu sempre trago um resumo, uma provocação que é característica minha, ser challenger sempre, então eu sempre trago alguma provocação que faça vocês irem para casa, ficarem em casa, obviamente, com a cabeça pensando assim, cara, o que eu posso fazer amanhã sobre isso, né? Com esse sentido. Então vamos lá. O padrão que ninguém quer ver, tá? E por que ninguém quer ver? A gente muitas vezes fala assim, putz, beleza, uma das coisas que eu gosto muito de falar é sobre o óbvio que ignoramos. Tem um livro que, inclusive, mega recomendo para todo mundo, chama Óbvio que Ignoramos, tá? É um livro pequenininho, você lê numa tacada, 2 dias, a gente mata esse livro, e ele fala de uma forma muito clara o como a gente ignora as coisas que são óbvias, porque elas são óbvias, e a gente deixa de fazer. Tá? Só que existe padrões que a gente não consegue enxergar porque está no nosso blind spot, ele está naquele pedaço que a gente não consegue enxergar, que nem quando está dirigindo aqui, vem daquele lado, o motoqueiro vem, a gente quase encosta no motoqueiro, porque ele está no nosso ponto cego. Então, o que a gente acontece, né? Diferente do tamanho da empresa, né? Empresas maiores, elas costumam ter alguns problemas maiores, e o problema principal é, se eu não identifico, se eu não consigo enxergar o que está acontecendo, eu vou escalar o quê? Eu vou escalar o problema. Então não adianta eu colocar 1, 2, 3 vendedores para garantir que, putz, beleza, eu vou colocar vendedor porque eu quero vender. Eu vou colocar um CS porque eu quero reter ali dentro, meu vendedor vai continuar só focando na venda. Se eu faço isso e eu consigo escalar a minha venda e eu não identifico o que está fazendo, o que está drenando, onde está sangrando, eu escalo o meu problema. Então eu preciso identificar onde estão os meus pontos de vulnerabilidade para que eu possa, com certeza, vender mais e lucrar mais. A escala que todo mundo quer, na verdade, para a gente não fazer um escalonamento, que é colocar pessoas, tipo, pôr cabecinhas ali para poder escalar o nosso resultado. Isso não é escala, é escalonamento. Eu vou empilhando pessoas e vou aumentando meu resultado. Escala é quando eu não invisto mais e eu consigo escalar o meu faturamento, ou a minha rentabilidade. Então, como que eu faço para vender mais e lucrar mais? Esse é um dos pontos críticos, que é um padrão que a gente não consegue enxergar, que é o quê? Eu vendo mais, eu escalo a minha venda, só que a maioria de nós, principalmente dos empresários brasileiros, eles acabam lucrando menos, eles sacrificam o lucro para poder aumentar o faturamento. E aqui entra um segundo ponto. Óbvio que ignoramos, a gente ignora o óbvio, e a gente quer muito faturar. Só que o que importa no final do dia não é faturar, é dinheiro do bolso. O faturamento é um KPI ego, é um indicador ego. Eu posso faturar 100 milhões. Se eu lucro R$1.000, não justifica de nada. Eu sempre comento do deal que eu fiz da venda de contrato para o Itaú, fechei um grande contrato no Itaú em 2014. Eu vendi 169 milhões de dólares. Foi um puta deal, foi o meu maior deal que eu fiz. Só que foi com 0 de margem. Na verdade foi negativo, eu paguei 1,8 milhões para fechar esse negócio. Ou seja, justificou? Em 2 anos justificou, fiquei mega bem na conta. Mas antes disso, eu tive que apostar no cliente, eu comprei o deal. Então, quando eu penso nisso, eu falo assim, cara, como que eu faço na nossa realidade hoje, tipo, cada um de vocês, na realidade de vocês, o que eu preciso fazer hoje para continuar o crescimento do meu faturamento e salvar e guardar a minha margem? Para que eu não sacrifique a minha rentabilidade, o ganha-pão de vocês, tá? Porque todo empresário quer lucrar e o risco nosso é tão grande, que a gente tem que ganhar mais por isso. Se dá uma dor de barriga, se tem um processo trabalhista, se tem qualquer coisa que acontece, quem sofre é o dono da empresa. Os funcionários sofrem, obviamente, mas quem toma o risco é o empresário. Então, quem levantou a mão? Alguém trouxe? É real, começou a subir notificação. É isso. Então, quando a gente fala de vender mais e lucrar menos, é um padrão que acontece, é padrão isso acontecer, aí a gente vai chegar no momento de, putz, fiz 10 milhões de faturamento, parece que melhorou, fiz 15, putz, parece que melhorou. Na verdade, não melhorou. A gente não pode olhar o valor absoluto, a gente tem que olhar o indicador. Tá? Esse é um ponto que é o nosso blind spot, o nosso ponto cego. Qual que é o indicador que eu estou movendo? Eu estou aumentando o faturamento e a margem está acompanhando,
o que é ok, não é bom, é ok. Eu estou aumentando o faturamento, mas minha margem está aumentando 2 vezes isso. Porra, puta indicador bacana. Então a gente tem que começar a ficar preocupado com isso. Quanto que sobra de dinheiro no bolso? Tá? Qual que é o EBITDA, né? Quando a gente fala em termos mais corporativos, é o EBITDA. É a lucratividade na prática no nosso bolso. Tá? Aí a gente vai para o segundo, previsibilidade. A gente, puta, vê aquele monte de lead. Quem trabalha com digital, então é lindo, porque a gente vai lá, mete no tráfego, vem um monte de visibilidade, um monte de visualizações, um monte de engajamento, aí o lead cai, o cara não entra, ou quando entra não responde. E aí o nosso CAC vai explodindo, né? Vai aumentando o CPL, vai aumentando os indicadores. O que acontece? A gente não tem uma previsibilidade real de captura de leads, e muito menos de venda. Porque se eu não consigo ter previsão de quanto vai entrar de lead efetivo, como que eu vou saber quanto que eu vou vender? E óbvio, não dá para ter uma certeza absoluta, porque tudo depende de pitch, depende da hora. Se eu fiquei gripado no meio de um lançamento, pode ser que eu não tenha energia suficiente para fazer o negócio acontecer. Um lançamento de produto, de serviço, seja de qualquer coisa, um pitch de vendas que eu vou fazer, seja numa reunião. Já aconteceu. Eu participei e já aconteceu comigo de eu estar numa reunião de vendas e não performar bem, tá? O Isaac colocou isso aí. Então, quando a gente põe imprevisibilidade, é uma das coisas que mais joga contra a gente se nós não tivermos. A previsibilidade, ela é baseada naquilo que eu consigo estimar em até 90 dias, que é o que a gente fala da receita previsível, a previsibilidade de receita do Aaron Ross. Quando eu trago para o conceito, putz, é lindo ter previsibilidade de receita, mas como eu faço isso? Como eu garanto que eu consiga saber o que vai entrar de dinheiro no mês que vem, depois no outro e depois no outro? Com isso, eu consigo pensar em investimento. Eu posso ter base de renovação de serviço, mentoria, consultoria, seja do que for, né? A renovação dos contratos do cliente com a gente. Então, isso já é uma previsibilidade. Outra previsibilidade, MRR, que é o que todo mundo está buscando. Todo empresário, todo mentorado meu, todo advisory que eu faço, assim, sem exceção, gente, sem exceção. Todo empresário está olhando para vender a empresa deles e todo empresário está olhando para aumentar a MRR. Como que eu faço receita recorrente? Tá? MRR é o Monthly Revenue Retained, se não me falha a memória, mas é receita recorrente. Então, como eu faço para ter isso? Por quê? Porque me dá previsibilidade. E o terceiro ponto é os meus projetos. Como que eu garanto que ele vai entrar? Então, eu posso ser eu o vendedor, o empresário, ou eu posso ter um time de vendas que faça aquilo, mas eu tenho que fazer um acompanhamento para que eu garanta que aquilo aconteça. Seja o MRR, né, o mensal, tá? Nós vamos falar desse próximo, Nicolas, faz super sentido. A parte do churn churn turnover, cara, é um vilão bizarro. Hoje fiz um post no LinkedIn hoje sobre turnover. Eu vou, aqui nesse pedaço eu vou comentar bem. Então, a previsibilidade é mãe, assim, é rei do negócio, porque vai garantir que vocês consigam crescer de forma estruturada, tá? Vai garantir que vocês tenham uma musculatura e falam assim, puta, beleza, vou entrar num programa X, eu vou investir em alguma coisa, quando? Quando eu sei quanto que vai entrar. Se eu não tenho visão do caixa, como que eu vou saber se eu posso ou não posso investir? Aí eu vou na certeza de jogar o chapéu lá na frente, deixa que eu crio isso daqui, eu vou vender X, eu vou vender XPTO e eu vou fazer acontecer. Isso é risco. A gente toma muito risco no nosso dia a dia, mas o melhor dos mundos é ter a previsibilidade de saber quanto que a gente vai conseguir gerar de riqueza, tá? E a riqueza pode vir de todos os cantos. O quanto que eu vou conseguir gerar nos próximos 3 meses, tá? Esse é padrão que ninguém vê porque a gente não tem. A gente tem expectativa. Se eu não tenho certeza do número, pelo menos 80%, tá? A gente usa ali um faturado de 80%. Se eu não tenho essa certeza, eu tenho uma puta vontade de vender. O que isso quer dizer? Quer dizer, cara, eu quero fazer acontecer e eu, como founder, eu vou fazer acontecer. E aí ninguém conta para você que você veste a capa do Batman, vira super-herói, e o que acontece no final? Você sacrifica o seu tempo com a família, você sacrifica a sua saúde, você sacrifica o seu tempo de qualidade em detrimento da empresa. O que não pode acontecer. A empresa, ela existe para você sobreviver, para você, putz, ter uma qualidade bacana, prover bastante para a tua família, mas ela não pode drenar a tua vida. É o contrário. Então você suga da empresa para a empresa fazer você viver melhor, né? E aí ela vai prover isso para você, né? Então, aqui é super importante a previsibilidade para que a gente consiga ficar mais na estratégia e nosso time executando no dia a dia, tá? Muitas vezes é a pergunta, Thiago, mas eu não tenho time ainda. Tá tudo bem, nós vamos criar esse plano, tá? Essa é a ideia, de ter esse roadmap.
Depois a gente entra no time queimando e apagando incêndio, tá? Time queimado e apagando incêndio. Qual que é o ponto? Muitas vezes a gente tem um time, só que pensa, o que aconteceu recente, inclusive, era um amigo meu, estava trabalhando numa consultoria, que eu coloquei ele lá dentro, onde eu faço um advisor, e o que aconteceu com esse cara? Ele foi mudado de posição 3 vezes. E eu falo que parte foi responsabilidade minha, porque no desenho do processo, eu desenhei ele em 3 posições porque era uma pessoa chegada minha. Assim, cara, ele é coringa, eu vou colocar ele aqui, depois eu ponho ele ali, depois eu ponho ele acolá. O que aconteceu? Ele desmotivou no meio do caminho, porque em 3 meses o cara, isso foi em 9 meses. 9 meses, 3 posições. Quando o cara faz tudo, ele não faz nada. A gente sabe do conceito de pato, tipo, não vou, não nada, e não anda direito. E a gente erra, peca no óbvio. Porque a gente põe o nosso vendedor, muitas vezes, para fazer um papel de cobrança. A gente põe o nosso vendedor, muitas vezes, para fazer um papel de abridor de porta. Eu, quando entrei na operação, quando a operação estava vindo para o Brasil, eu servi café. Tipo, cara, faz parte, tá no começo. Nós, como sócios, como donos, como empresários, a gente muitas vezes faz o que é necessário ser feito. Agora, dos nossos times, gente, a gente não pode exigir isso deles. Por quê? Primeiro, que eles não foram contratados por isso. Segundo, que eles desmotivam. E terceiro, que causa um problema duplo. Primeiro, turnover. E turnover come o caixa de vocês. Come. E o segundo é churn. Por quê? Porque esse cara vai levar sua base. Ele vai levar seu cliente. Quando ele sai. Seja de um consultório, seja de um contrato, ou seja, literalmente, e eu já vi acontecer, ele leva, e aí é o terceiro que eu não tenho nem mapeado, ele levar sua propriedade intelectual quando a gente fala de mentoria. Tá? Então, quando a gente traz para esse cenário, quando eu não tomo cuidado com o time apagando incêndio, ele queimado ali apagando incêndio, eu vou tomar um turnover. E por que o turnover, ele come caixa? Porque, não sei se vocês sabiam, tá? Eu fiz um post aí tempos atrás sobre isso, esse foi no Instagram, falando sobre turnover. Ele consome de 40, ele custa para vocês de 40 a 400 vezes o salário anual do funcionário. Anual. Então, se o cara ganha 1.000, ele vai custar 12. Ele pode custar 40% disso, dependendo da velocidade e do impacto dele, a 400 vezes isso. 400%. Por que é tão caro? Porque esse cara que você colocou, se for do time de vendas, por exemplo, ele não trouxe a meta. Ele zoou os teus clientes, ele maculou o teu nome, ele literalmente não conseguiu vender, então foi um custo pro teu caixa. Ele sangrou o teu caixa, porque você teve que pagar o salário dele. E ele não trazendo a receita, ele deixou de trazer dinheiro para dentro da tua casa. Então, quando você pega a composição geral e treinamento, tem uma série de itens. Quando a gente começa a pensar nisso, assim, cara, quanto que esse cara me custou? Aí, uma das pesquisadoras foi a Gup, né, que tem 50 milhões de seguidores, de pessoas lá dentro que fazem recrutamento e seleção. Eles têm 50 milhões de pessoas que fazem processo de seleção dentro da Gup, cadastrados dentro da Gup. Então, é bizarro o impacto que a gente tem nisso, tá? Em métricas bonitas, o resultado feio. Aí a gente abre os KPIs lá, o dashboard fala assim, legal, faturei X, tenho X clientes. Eu vejo várias vezes quando você pega marketing digital, tem um cara lá, tem 10 mil clientes. Pô, o cara participou de uma palestra, virou cliente dele. Não deixa de ser. É um KPI bonito. E é justo, faz super sentido. Agora, o quanto que isso está trazendo de dinheiro para o teu bolso? Nós temos que ser sinceros conosco como empresários. Tá? Então, assim, métrica bonita, ela ajuda a gente a vender. Então, legal, tem que ter. Tá? A gente expõe as métricas. Eu sempre brinco, skill de venda. Eu sempre trago sobre venda, a gente sempre mostra o número que melhor nos favorece. Se eu sair de R$1.000 de vendas para R$3.000 de vendas, pô, nenhum nem 3 é bom, cara. Tipo, mas se eu falar que eu cresci 300%, todo mundo fala, pô, cresceu 300%. Pode ter sido de 3K, mas... Então, nesse cenário, a gente, quando for fazer uma venda, é bom a gente mostrar os números legais, mas é métrica de vaidade. Então, métricas bonitas, o resultado não pode estar feio, ela tem que acompanhar ou estar melhor, tá? Esse é o padrão que ninguém vê. E fere diretamente o quê? O caixa de vocês. Ferindo o caixa de vocês, vai ferir o quê? Vai ferir vida, vai ferir vida pessoal, familiar e saúde, principalmente. Tá? Impacta muito isso. Eu falo que eu sinto... N pessoas eu sei que já passaram por problemas, tem um amigo que está passando por burnout, inclusive, por conta disso, dentro do ambiente corporativo, porque está topado, assim, é tanta responsabilidade que ele ficou topado. Aí, e empresário se sente sozinho.
Um dos motivos da gente ter de mentor participar de grupo de mentoria, de estar junto em ecossistema, é que a gente não se sente só, a gente consegue compartilhar as dores entre nós, porque se você vai passar para um funcionário, muitas vezes o funcionário ele não quer ouvir aquilo, ele vai ficar fazendo cara de paisagem, vai te dar o ombro, não, vamos junto. Não, o cara quer que você pague o salário dele bonitinho, pague a comissão e dessa maneira. É isso. Então é importante que a gente esteja dentro dos ecossistemas, que a gente possa abrir ali open heart, né? A gente abre o coração para poder falar de forma tranquila. Tá? Beleza. Vamos lá, gente. E falando tudo isso, Thiago, tá, quais são as causas reais? 3 causas reais, são N, tá? Se eu for abrir aqui, eu falo, puta, lascou, porque dá pra gente listar várias coisas, mas 3 coisas que são 3 causas reais que drenam de forma muito forte o resultado de vocês, tá? Então, assim, hoje foi engraçado. Um amigo meu mandou no privado no Instagram, perguntando sobre um treinamento de vendas que eu tenho, que é gravado, né? Então, dou a mentoria, mas ele queria saber do treinamento. Ele falou assim, cara, você tem a sua pauta assim? Você tem clareza? E ele é na época da velha guarda de lançamento, ele trabalha com lançamento desde 2016. Ele veio trazer no pitch de se eu estava validando, se eu tinha valor, não sei o quê. E, basicamente, falei para ele que não era o foco, hoje não era, o meu trabalho não era em cima disso, mas ele trouxe à tona a questão da clareza do ICP. Assim, cara, está claro para você para quem que você quer realmente vender? Porque eu fiz um rebranding um reposicionamento dentro do meu Instagram. Por quê? Eu tinha 3, e aí contando o caso real para vocês se colocarem, tá, na prática. Quando eu penso no meu advisory, eu tinha 3 perfis. Eu tinha mentoria de vendas para vendedor, eu tinha mentoria de líderes de vendas para os líderes de vendas, e eu tinha mentoria para founders, para executivos, para empresários, o que a gente chama de advisory, né, para empresário que não é no online, que é no offline. Se fala mentoria para os caras, se eles são meio avessos na mentoria quem é do B2B. Então, quando eu olhava para esses 3, eu tinha 3 ICPs. Eu não tinha clareza do meu negócio. E aí, quando eu comecei a pensar em escala, eu estava escalando o problema. E aí, consumiu o quê? Consumiu muita hora minha. Porque quando eu pisei no acelerador, se eu não bati na parede, foi bem próximo. Por quê? Você começa a não ter a clareza de para quem você está vendendo, você começa a escalar, aí um dos ICPs começa a conflitar com o outro, tá? E mesmo que seja dentro do mesmo ecossistema. E aí eu dei eu brinco, né? Hold your horses, né? Segura a vontade de vender, assim, cara, o que eu estou fazendo? Aí eu parei, sentei e olhei, falei, legal, qual que é o meu ICP? O que mais, assim, o cara que mais tem, mais me dá é mais tranquilo para vender, me dá uma rentabilidade melhor. Eu olho caixa, não vou olhar faturamento, tá? Nesse caso, os dois são muito bons, mas eu não olho faturamento, eu olho o caixa. Isso, se você não tem listado exatamente quem que é o ICP, me parece óbvio, mas hoje é a aula do óbvio que ignoramos, tá? Se você não tem ele definido, detalhado, listados e na mão do seu time, você não tem ICP. Para você, empresário, é claro isso. Agora, uma coisa que o Marcos Paulo, que era do Pablo Marçal, na época que eu estava no começo lá de lançamento, lá em 2020, estava fazendo lançamento digital, ele fez essa provocação. Ele falou assim, cara, senta com o seu funcionário e fala para ele descrever o seu ICP. E valida. Fala com o vendedor e pede para ele, para o seu account que está trabalhando com você, para ele desenhar para você qual que é o ICP. Você vai ver a surpresa que você vai ter. Eu voltei para o escritório e falei, fulano, faz. Não fez. O ICP não tinha, assim, não é que não tinha a ver, tinha, mas não era com a profundidade que ele precisava ter para entender dor, para entender desejo, para quebrar objeção, porque eles não estão ali para fazer isso direto. Quem tem que fazer isso somos nós. Definimos a estratégia da empresa. ICP está em cima, está em estratégia. E isso consome teu caixa, porque você deixa de vender. E se você vende para o cara errado, gente, é 13. Tá? Aposto e ganho que todo mundo já vendeu para alguém que é errado. Tá? Que não era o cliente ideal, já fez meleca, vendeu. Quando a gente vende para o cara que não é perfil do cliente ideal, dá ruim. Por quê? Porque esse cara vai consumir a tua energia, ele vai pedir entrega que você não faz, ou se você fizer, você vai ter que se esforçar mais. Então ele vai consumir o seu tempo, que consome teu caixa. Ele pode te dar um churn, que vai consumir seu caixa também. Ou seja, não é bom vender para o cara errado. Não é bom vender a qualquer custo. Tá? O cliente errado, ele custa mais do que rende. Muitas vezes. Tá? Mesmo que seja um baita de um pedidão, tem que tomar cuidado se ele não for o seu ICP.
Tá? É um risco que tem que ser muito bem calculado. Segundo, churn silencioso. Tá? É a mesma coisa. O churn, existem 2 churns. Tá? Não sei se vocês tinham essa... Sempre quando a gente fala churn, a gente fala, puta, legal, tive churn. O que é churn? Churn, a gente tem 2 tipos de churn. Tem o churn, que é aquela receita recorrente. Então, aquele cara que te paga todo mês, ele vai dar um churn, ele te pagava, ele vai deixar de te pagar. Ou seja, sangrou o caixa, direto. Sangrou o faturamento e o caixa. Você deixou de receber aquilo. Existe o churn, que eu chamo de churn indireto, que é o quê? O que você deixou de vender para aquele cara. É um potencial de receita que aquele cara representa para você. Então, se você vende 100 dinheiros para um cliente no ano, você tem um potencial extra de crescimento de 10 a 20%. Crescimento que eu chamo de crescimento orgânico. Que é o quê? O cara vai crescer de 10 a 20%. Então, você pode vender alguma outra coisa para ele. Pode fazer um upsell, né? Ou pode fazer um cross-sell, que é vender coisas diferentes de outros produtos que você tenha. Então, quando eu vou vender mais do que eu já tenho vendido para o cara, ou produtos novos, do meu ecossistema, quando eu perco o cliente, eu perco essa receita futura. Então, quando eu olho para um churn, eu não olho só um cliente que foi embora, eu olho um potencial de receita futura que eu estou deixando de ganhar. Isso é crime para nós. Tá? E o CAC, ele nunca é calculado de verdade. Aí eu pergunto, quem que calcula CAC aqui? Aí a maioria fala assim, Thiago, quem tem tráfego a partir do digital? Eu tenho CAC. Eu pego o lead, eu divido pela quantidade de lead, vendo, tá lá, pum, o quanto que eu tenho de tráfego. Não é só investimento em tráfego. É investimento em escritório, é investimento no imposto que você paga, é investimento na folha de papel que você tem, é da tua operação, se tiver escritório físico. Mas se não tem escritório físico, that's ok. A gente vai olhar pro que a gente tem de custo. Eu tenho que olhar o meu custo de aquisição do cliente. Porque se aquele time está dentro de uma estrutura e vai consumir aquela estrutura, ela tem que ser contabilizada. Tem uma gestão em cima dela? Tem que ser contabilizada. Então, você olha a sua estrutura, divide pela quantidade de clientes comprantes e você vai ter uma ideia do teu CAC. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou investindo, por exemplo, vendo um produto de 10 mil reais, tá? 10 mil dinheiros. Vendi lá de 10 pila. Custa quanto para mim? Qual que é o meu CAC? 3. Aí você fala, putz, legal, meu CAC é de 3. Então, eu já gasto automaticamente 3. Então, no mínimo, minha margem ali está de 70%. Aí você tem uma série de outros descontos, tem a lucratividade. Então, quando você começa a olhar para esse lado, vocês estão vendo aquela, quando vocês começam a ver esse tipo de situação, a gente precisa calcular o CAC para quê? Para eu saber exatamente quanto de desconto eu posso dar, quanto de pessoas eu posso contratar, para saber exatamente qual que é o meu custo de aquisição de um novo cliente. E aqui vai mais um insight que veio agora aqui. Segundo o Harvard Business Review, o cliente, para você conquistar um cliente novo, custa 7 vezes mais do que você vender para um cliente da base, um cliente que já comprou de você. Ou seja, vendam para clientes que já compraram de você. É muito mais barato. Tá? As empresas, aí o Gartner, pesquisa do Gartner, as empresas, elas estão optando, 82% das empresas estão optando por vender para clientes de base. Então, o B2B2C ou o B2B, ele está vendendo para clientes de base. 80% dos respondentes estão falando que vão focar toda a energia em cliente de base. Por quê? Porque é mais barato. Custa menos, vai custar hora homem dos teus vendedores, do teu time, ou tua, de prospectar, mas os caras te conhecem. Então, isso é super importante. Boa. E 3 ações práticas, pegando os mesmos pilares. Quando eu olho o ICP, o que eu vou fazer? Amanhã, tá? E aí pode ser o nosso compromisso. E se vocês tiverem dúvida, vocês jogam no grupo também, ou me chamem no privado. Mas qual que é a ideia? Lista os 10 clientes que geraram mais margem nos últimos 12 meses. Pega os 10, Thiago, tenho 200. Tudo bem, pega 10. Tá? Pega os 10 que mais geraram. Tá? Não de receita, margem. Quanto teve... mas eu não tenho clareza 100%, não tem problema. Pega da clareza que você tem hoje. Depois você vai avançar nesse nível de clareza. Tá? O seu ICP ideal tá ali. Esse é o ICP. Você vai pegar valores que ele tem, tipo, a percepção desse cliente ideal que você tem. Fala assim, cara, qual que é a característica desse cara, dessa empresa? O que ela faz, o que ela é, quem que tá ali dentro, com quem que eu falei, o que eu fiz para vender para ele? A gente vai começar a identificar. E aí você olha para o seu pipeline, para a quantidade de oportunidades, de negócios que você tem listado, e vai olhar quem tem aderência àquele perfil.
Porque você vai fazer uma validação a quente do que você tem no prato para comer. Então, eu tenho lá 10 pessoas com quem eu estou falando, estou negociando. Dessas 10, quais têm aderência com esses outros 10? Faz um match. Pelo Tinder. Vamos fazer o match do ICP ideal. Tá? Essa é a ideia. Porque a gente começa a criar critérios de entrada. Tá? Putz, eu vou perder esses 10 leads? Claro que não. Vou perder meu pipeline? Claro que não. Só que a gente começa a filtrar a entrada. E isso vai te ajudar muito para direcionar o seu tráfego, para direcionar o seu time, para você dar mais clareza para o time sobre o teu ICP. É impreterível. E faça esse exercício também, tá? A gente não tá aqui, mas faça um exercício de chegar para o time de vocês e falar assim, cara, lista quem que é o seu cliente ideal. Para quem que a gente vende? Para quem tem funcionário já direto. Pergunta, faz esse exercício. É muito revelador. Tá? Se eles estão acurados, falam exatamente como que vende, você fez um baita trabalho de onboarding e de capacitação desse time. Tá? Se não, você sabe onde está um gargalo. Tá? Churn, mesma coisa. A gente vai mapear os 10 clientes, mas que saíram. Por que esses clientes saíram? Identifique qual que é o momento de jornada ele começou a ter problema. Tá? Todo cliente que sai, ele deu problema em algum momento. Se ele não deu problema, quer dizer que eu fui negligente, eu não enxerguei. Então, esse é o problema. Às vezes eu não sei que está tendo um problema. E aí eu me perco. E aí eu me lasco. Por quê? Porque o cliente vai sair e eu nem sei por quê. Aí eu tenho que ligar para ele. Senhor fulano, dá vergonha? Dá. A gente liga e fala assim, ô fulano, eu preciso entender, cara, me ajuda para melhorar o meu processo. Por que você foi embora? Por que você não renovou? Ou por que você não quis comprar comigo? A gente entende o porquê. E aí você vai começar a criar indicadores de saúde para os teus clientes atuais. Uso, engajamento, NPS informal, você ligar para o cara, fazer uma escutativa com ele, tô ligando só para saber como você está, se você está contente com o serviço, pede para alguém ligar, contrata uma secretária se não tiver, por exemplo, pega uma menina mesmo estagiária, em qualquer faculdade a gente consegue levantar estagiário com um custo bem baixinho, e aí a gente consegue pôr ela para varrer na nossa base, para fazer um trabalho de qualidade, não de CS, mas um trabalho de pelo menos levantar essas informações, tá? Para que a gente possa definir um protocolo de resgate, um efeito colateral disso aqui, o cliente fica contente de dar feedback, tá? De você falar que você está melhorando o processo, e pasmem, muitas vezes ele pede para voltar nesse cenário, porque ele está sendo mal atendido na concorrência. Quando você dá um bom trabalho, às vezes ele saiu por besteira, ele vai para o lado, pro carinha do lado, e aí ele não está sendo bem atendido, você tem a oportunidade de puxar ele de volta. É um trabalho legal de se fazer, tá? E o recálculo de CAC, tá? Outro ponto legal para a gente fazer. Então, a gente vai incluir salário do time comercial, marketing, ferramentas, tempo de ciclo. Então, quanto tempo fica aberto essa oportunidade? A gente pode chegar no delta tempo. Quanto que eu gasto por dia para capturar um lead? Né? Qual foi o desconto que eu dei? Então, cliente que compra produto, principalmente ele pede desconto, tá? Quando é produto comoditizado. Então, mentoria, uma consultoria mais, um advisory, por exemplo, é difícil o cara comparar banana com banana. Ele vai comparar banana vai pegar um cara de vendas e vai me comparar com um cara de vendas. Então, legal. O cara de vendas que vende para B2C e eu vendo para B2B. Já embananou tudo. Então, quando você pensa em vendas complexas, que é melhor dos mundos para nós, tá? Que esse é o rolê mais legal de se fazer, é um pouquinho mais difícil. Tá, deles conseguirem comparar. Mas quando é produto, tipo, o meu iPhone, eu podia comprar na Fast Shop, eu podia comprar na Apple que eu comprei, ou em qualquer lugar, o mesmo iPhone. Então, a gente põe desconto que a gente deu, e o número real costuma ser de 2 ou 3 vezes do que a empresa acredita. Então, faça um exercício. Tipo, qual que você acha que é o CAC, quando você tem já a visão de CAC? Faz esse exercício que você vai ver quanto que é o CAC real. Tá? E detalhe, se vocês, empresários, são os vendedores, entre o seu Prolabore, entre a sua distribuição de lucro, tá? Então, assim, aí o negócio fica feio. Por quê? Porque você é o vendedor. Então, quando entra você como vendedor, você tem que contar no CAC, no custo de aquisição do cliente. E é caro pagar a nossa operação. A gente sabe o quanto nós custamos, né? A nossa engrenagem custa, né? E cruze o CAC real com o LTV médio do segmento. O que isso quer dizer? Você pega o quanto que você tem seja recorrência ou quanto tempo você está vendendo para aquele cliente. Você vai pegar a média. Tá? Então, vendo para 100% dos meus clientes, 20% fica comigo por um ano e os outros ficam por 6 meses, por exemplo. Então, você já tem qual é a média de LTV, vai ser 9. Você divide um pelo outro, vai ser 9 meses. Então, você começa a criar vendas, gente. Receita é matemática, tá? É número. Então, quando eu olho ICP, eu tenho lá, indicadores. Quando eu olho churn, quanto que eu perdi, quanto que eu deixei de ganhar, mas aqui a gente vai focar em quanto perdeu.
tá? E no CAC eu sei o quanto que custa o meu cliente. Ou seja, eu começo a ter um nível de clareza para poder tomar ações. Aí a gente pensa, como eu barateio o meu CAC? Como eu impeço que meus clientes saiam? E como eu consigo atrair clientes ideais? Aqui eu já tenho a faca e o queijo na mão para poder fazer o negócio acontecer. Alguma dúvida, gente? Algum ponto? 100%, meu querido. Show demais. Boa, boa, boa. E o que funciona nas trincheiras, gente? Revisa primeiro quando a margem some. Fiquem ligados, literalmente, na margem de vocês, tá? Porque ninguém vai fazer isso por vocês. Ah, mas eu tenho financeiro. Olhem, quantas vezes vocês já ouviram N empresas, foi roubado, não sei o quê. Então, vocês, como donos da empresa, têm que olhar, por mais que a gente não seja de números. Nós não podemos. Eu sou um cara que não sou de número. Eu tenho a assistente, eu olho junto, ela tem um conhecimento muito maior do que eu, como tem que ser. Mas eu tenho que olhar e saber exatamente o que está acontecendo, para não negligenciar. Tá? Identifique onde a receita está vazando. Onde eu estou deixando dinheiro na mesa? O que eu estou deixando de fazer? E lembra, gente, assim, às vezes, na nossa cabeça, não sei quem leu o Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. Napoleão Hill tinha 8 pseudônimos. Ele conversava com 8 pessoas, ele com ele mesmo. Tá? É isso aí, olho do dono engorda o gado. Quando a gente pensa, o Napoleão Hill tinha 8 caras, que ele conversava com ele mesmo, para que ele pudesse identificar onde tinha os gaps. A gente, assim, eu não consegui fazer 8, eu tentei fazer com 4 e já me embananei todo. Então, assim, é importante que a gente converse conosco, mas, gente, troquem figurinha entre nós, isso é mega importante, tá? Porque você conseguir trocar essa ideia e falar, putz, eu tô com uma ideia X, tô pensando em Y, tá? Quando não são concorrentes, não vai dar ideia pro outro, né? Mas o ponto principal é a gente validar mesmo. Porque 2, 3, 5 cabeças pensam melhor do que uma, tipo, que a gente está no olho do furacão. A gente está imerso nos nossos problemas. A gente está imerso na nossa situação. Por isso que quem hoje faz consultoria, faz advisory, faz mentoria, também tem mentor. Porque a gente vai puxando um pro outro e cada um vai gerando isso, né? E a pergunta, essa gestão de diretor, exatamente. Eu ouvi uma vez de um presidente de multinacional, quando eu estava lá e era um dos sócios. Quanto mais para cima você tá, mais sozinho você fica. É solitário. A vida de empresário é solitária. E a gente fica na dúvida muitas vezes. Eu falo, hoje eu tenho algumas dúvidas sobre algumas coisas e não tenho mais sobre coisas que eu já aprendi. E, assim, direto aparecem coisas assim. Hoje eu recebi a ligação de um cliente e falou assim, cara, eu não sei se eu contrato 3 CS, eu não sei se eu contrato um vendedor field, que é um BDM, ou eu não sei se eu demito meu time de insight. Eu falei assim, mano, precisa voltar e saber qual que é o teu problema. Você está com um problema de turnover. Está corroendo tua margem, teu turnover. E os caras estão levando seus clientes. Então, por que está tendo turnover? Eu não consigo ver isso sem ver seu plano de compensação. Eu tenho que olhar o quanto que realmente está custando a tua operação, como que você está comissionando e remunerando seus vendedores. Eles estão indo embora. Você teve 80% de turnover, é bizarro. Aí 80% do time comercial deles. Aí tu fala, porra, cara, imagina, 80% do time comercial indo embora. Ele tem que contratar alguém, fato, né? Mas a pergunta que toda empresa deve responder, antes de contratar mais vendedor, é: meu ciclo de venda atual gera margem ou só receita? Eu colocando o vendedor para vender, eu projetando, vou contratar um vendedor. Esse vendedor, com esse vendedor, né, ele vai me gerar mais margem? Ou vai ficar mais caro? Será que eu estou no momento de contratar vendedor? É a dúvida que sempre vem. Tá? Então, antes, a gente tem que saber responder essa pergunta. Tá? Antes de contratar mais um vendedor. É entender o nosso processo. Tá? E é o que eu sempre brinco. Você não tem um problema de venda. Você tem um problema de receita mal construída. Tá? É uma provocação que gera um pensamento, será? E eu tenho quase certeza, tá? Vocês podem me contra-argumentar se for, mas 90% de certeza a gente fala assim, cara, eu tenho um problema no meu time de vendas, eu preciso pôr mais gente para vender, eu não consigo vender tanto quanto eu posso vender, eu não tenho dúvidas que tem demanda reprimida dentro da casa de cada um de vocês. Só que é porque o processo está mal construído. A gente negligencia, a gente põe pessoas, tecnologia e pensa no processo depois se pensa. O certo é processos, pessoas e tecnologia. A tecnologia te ajuda a escalar. CRM, links e afins, plataformas, IA, isso ajuda a escalar, a dar velocidade para o time que sabe o que fazer. Então, é processos, pessoas e tecnologia. Crescimento sem margem é armadilha. Churn é o resultado de uma venda errada lá atrás, ou que eu deixei de cumprir alguma expectativa do cliente.
E previsibilidade começa com critério e não com volume. Se eu puser volume, se eu puser mais energia, o que vai acontecer? Eu escalo o problema. Eu não posso escalar o problema. Se eu escalo o problema, dá ruim. Tá? E aqui, gente, uma das coisas que eu... É isso aí, ó. IA, processo cagada, é isso mesmo. Cara, isso acontece muito, muito. Eu bebo de provedor de tecnologia tem 22 anos. Vai fazer 23. Nossa, melhor nem falar mais, porque começa a deflagrar a idade. Mas, cara, assim, todos sem exceção. Eu tenho que pôr IA, tem que pôr IA. Tá bom, como tá a sua parte de dados? Como que tá armazenado? Que dados, Thiago? Você não vai ter IA sem dados. Porque o cara quer pôr IA protegida, para não vazar a informação da empresa. Como você faz isso? Como você libera? Pensa na realidade de vocês, gente. Se vocês não deram uma solução, um GPT, por exemplo, nem um Copilot, nem um Gemini, nem um Cloud, vocês não deram para os seus vendedores, eles estão usando a deles. E eles estão pegando as planilhas de vocês e colocando dentro. Eles estão pegando os arquivos de vocês e colocando dentro. Gente, é aberto. Qual que é o critério de segurança? É isso aí, Shadow IA. Então, quando a gente pensa para esse lado, assim, cara, é perigoso isso. Então, eu tenho que prover essa tecnologia? Tem, mas tem que ter o processo. Como que essa pessoa vai utilizar essa tecnologia? Tá? E aqui eu vou trazer de forma quente para vocês, gente. Eu estou liberando, eu fiz uma plataforma que faz a leitura do diagnóstico, fazendo um diagnóstico de receita de vocês, tá? Antigamente eu tinha que fazer manual, levava um trampo bizarro, e eu plataformizei isso, tá? Mostrando de forma prática, vocês tirarem depois vocês vão direto para o link, e depois eu mando o link também para vocês, de forma tranquila. Deixa eu projetar na outra tela, só para mostrar o resultado prático para vocês, tá? Gosto bastante resultado. Ó, só mudei o nome da empresa. Aqui é uma empresa, pois é uma empresa teste, mas é uma empresa real, os números são reais dessa empresa, tá? Só mudei ali o nome. Mas olha isso daqui, tá? É uma empresa com 24 milhões de faturamento, tem uma meta de crescer 30%, 32%, tá? Churn 20%, tá acima do mercado, tá? Quando a gente pensa no mercado deles, aqui é de 12%. Ó, turnover 22%. Tá? Close rate, que é a taxa de fechamento dos negócios, de 20%. Então, para ele fechar um negócio, ele tem que ter 5. Tá? Então, se eu quero fechar 10 mil, cada dia o meu é 10, eu tenho que levantar um pipeline, né, oportunidades eu tenho que ter um funil 50. Tá? O ticket médio deles é 200 pau por ano, e a meta de cada vendedor são 4 milhões. Tá? E aqui vem qual que é a receita nova desejada, receita em risco por conta de churn, a meta real que o cara tem que ter de novos negócios, ó, novo mais risco de churn, porque isso aqui é a receita nova que ele quer, mas ele pode perder isso daqui pelo histórico, logo não são 7 milhões, isso a gente erra, sempre. Tá? Fala, eu quero crescer, eu faturo 5, eu quero ir para 6, tá bom, quanto que você toma de churn? E aí você vai saber exatamente o quanto você tem que trazer para fazer o 6. Né? E aqui, ó, receita total que ele vai ter, crescimento bruto necessário, não são 32, são 52 que ele precisa crescer. Aí o impacto de turnover daqui, ele vai perder um vendedor. 1.3 a gente arredonda sempre para cima, tá? Deu 1.1, arredonda para cima. São 2 vendedores que ele vai perder. Então, trazendo para cá, a gente começa a ver qual que é o nível que ele tá de performance, tá? Dos vendedores dele, qual tipo de vendedor que ele tem que ter e que ele vai ter. Os vendedores topzera dele que são de alta performance, vão trazer em média isso, tá? Os médios vão trazer isso e os baixos vão trazer isso. Pô, Thiago, mas eu só tenho um. Não tem problema, você vai ter um e você. Você é o que vai ser o verdinho e provavelmente ele vai ser o vermelho ou o amarelo, tá? Comparando com você. Até você ter 2, 3 vendedores, tá? E quando não tem, só tem você, não tem problema, você vai representar isso aqui. Você representa a meta, tá? Nesse caso, ele tinha 6 pessoas dentro do time e ele vai ser necessário 7. Então, aqui eu já dou de cara para a meta que ele quer fazer, com ticket médio, com tudo isso, eu já falo o que ele precisa fazer. Ele precisa contratar mais um vendedor. Tá? Então, aqui, de forma prática, o cara tem que contratar um vendedor e ele já sabe que na jornada ele precisa contratar um vendedor se quiser chegar nos números. Né? De novo, é matemática. Tá? Então, aqui traz o pipeline, quanto que ele precisa ter de oportunidades, aqui o múltiplo de 5, então ele tem que ter 62 milhões de pipeline, né, de volume de oportunidades, para poder fazer o número. Ou seja, é muita coisa. São 312 negócios. Aí você pensa, gente, é oportunidade pra caramba. Tá? Por isso que a gente vai ter que subir a quantidade de pessoas aqui. Tá? E eles têm mais ou menos não tem esse volume não, mas tem próximo. Tá? E aqui eu começo o diagnóstico baseado no RPS, tá? É Revenue Process and Structure. Eu trouxe do inglês, mas é processo e estrutura de receita, tá? Mirado no
profit, que é lucratividade, na previsibilidade e na performance. Tá? Então, são esses 3 pilares. Aqui, lucratividade está bom, ele está bem de lucratividade. A parte de previsibilidade está uma meleca, tá? Eles não têm previsibilidade por conta do churn aqui. E a performance está meia boca, porque não tem as pessoas ali e o close rate está baixo. Tem que aumentar. Tá? Então aqui eu já falei exatamente o que precisa fazer. Eu não, né? A plataforma já faz isso por conta. E aí vem aqui, ó, seção, risco de negócio. Olha o quanto que eles estão de risco financeiro. Ó, 4 milhões, 62 milhões de gap que tem ali, tá? E gera um plano de ação básico aqui, ó, de 90 a 180 dias. Na verdade, de 30 a 180 dias, tá? O que precisa fazer. Aí depois sempre vem uma recomendaçãozinha aqui, se vocês tiverem dúvida, vocês me perguntam. Tá? Mas aqui, em termos práticos, é isso aqui, ó. Tá? Então, para vocês, detalhe, tá, gente? Isso daqui eu só compartilho para as pessoas que têm o meu advisory, tá? E como eu criei a plataforma do zero, deixa eu projetar aqui de novo para vocês. Eu tô aqui, voltou. Consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo, eu travo. Compartilhando com vocês, tá? Thiago, o que você ganha com isso? Nada, só estou gerando o mesmo valor para vocês poderem entender como está a operação atual de vocês. Se tiverem dúvida, obviamente, vocês podem falar comigo, a gente troca figurinhas, tá? Mas basicamente era isso, consumi 10 minutinhos a mais que eu tinha me programado com vocês, mas acredito que o diagnóstico eu não podia deixar de passar, porque pode gerar bastante valor para a estrutura atual de vocês, tá? Se tiver dúvida no meio do caminho, vocês me perguntam, mas, detalhe, tá? É bom sempre frisar, são 88 questões, tá? É uma metodologia testada e validada no mundo todo, com mais de 15 mil clientes, tá? Então, em mais de 15 mil clientes, então é uma metodologia bacanuda. Manda aí, Isaac. Ô, Thiago, depois disponibiliza esse link lá pra gente no grupo? Com certeza. É mais Valeu, fácil. Eu sempre boto no QR Code, mas a gente tá no grupo fechado, é mais tranquilo. Boa. E é isso, galera. É isso. Agora eu queria ouvir um pouquinho de vocês, quem quiser abrir o microfone e falar mesmo, o que vocês acharam, se valeu, se agregou e o que agregou, se agregou para vocês. Manda aí, Nicolas. É Nicolas, né? Manda aí. Nicolas. E aí, Tiagão, como é que tá, cara? Bom te ver, cara. Bom escutar tua contribuição é sempre maravilhosa. Eu gosto muito da maneira como tu apresenta conteúdo. Acho incrível, assim, a tua clareza em trazer algumas coisas. Enfim, todo o teu background explica muito de como tu compartilha. Eu tenho algumas coisas que me pegam nesse momento atual, assim, que a gente está, de escalabilidade maluca, todo mundo querendo botar tudo para IA, bota o Claudinho para replicar processo, e, não é assim, vai, e tal. Hoje, em, sei lá, 20 operações que eu entro, de cada 20, tem problemas culturais e processuais. Então, eu tenho uma replicação de cultura merda, com processo ruim, e aí vira umas metas absurdas, umas paradas que não vai fechar a conta, que a gente olha no final do mês assim, cara, tu tá pagando para trabalhar, só que tu não tá se ligando nisso aqui. Então, eu acho que é um excelente conteúdo que tu traz, uma excelente provocação, porque só CAC a gente já pode ficar meses discutindo, vão ter milhões de fórmulas diferentes, tem quem coloca o time, tem quem não coloca o time, tem quem bota estrutura, tem quem não coloca estrutura, enfim, tem quem coloca, mas eu tenho um CAC aqui que eu não consigo calcular porque eu não faço campanha, não, imbecil, tem muito mais coisa que tem que calcular nesse teu CAC, desgraça, eu sou mais diretivo aqui, né? É bom. Mas é uma excelente provocação, cara, uma excelente provocação, e, enfim, conteúdo muito bom. Eu fiquei uma dúvida no teu questionário ali. Uhum. Tem um ramp, e no ramp, como é que tu calcula o ramp necessário, pensando que, eu não sei se dentro do teu questionário tu tem onboarding estruturado. Não, ele não faz a leitura do onboarding, tá? E o ramp-up do comercial, ele não calcula, nesse ponto, ele calcula o churn, ele calcula a saída. Entendi, tá? entendi. Porque isso daqui quando a gente pensa no ramp-up da galera, ele vai pegar a projeção do ano e a pessoa que vai entrar. E ele calcula a quantidade de coisas que vão sair. Então, teoricamente,
se cada vendedor tem aquela meta, na calculadora ele faz esse cálculo, mas Ele não faz considera... o inverso proporcional, entendi. É isso, entendi. é isso. Não, perfeito. Ele não considera o onboarding e o quanto que esse cara vai demorar para vender, mas sim o quanto que eu estou perdendo de receita, tá? Perfeito. Por conta do churn. Perfeito. Legal. Obrigado. É isso, muito bom. Obrigado pela contribuição, Nick. Nada, pô. Vamos que vamos, gente. Mais alguém? Então é isso, eu vou compartilhar com vocês o material, tá? Se vocês tiverem dúvida, qualquer coisa, soltem lá. A ideia é muito essa, tá? Que vocês tiverem de puta ideia. Pô, Tiagão, fala de XPTO, cara, pode botar lá no grupo, tá? A ideia é a gente poder compartilhar mesmo. Se eu conseguir fluir bem e diminuir um pouco minha carga, eu começo a colocar também, sei lá, quinzenal, fica um pouco mais fácil. Mas mensal eu tenho certeza absoluta que eu consigo cumprir, eu tenho medo da porra de não cumprir. Então, cara, eu quero garantir que eu consiga executar bonitinho, tranquilo e fazer a entrega como tem que ser. Então vamos que vamos, gente. Obrigadão, vamos embora. Depois eu subo no YouTube e mando o link para vocês também. Tamo junto. Valeu, galera. Valeu, meu querido. Bom descanso. Obrigado, aí agora. Valeu. Tá tudo certo. É nóis. Tá entregue. Valeu. Boa noite, galera. Valeu.